Fala galera, esse é mais um Strategy Cast, conteúdo para quem pensa fora da caixa ou quem quer pensar fora da caixa. E nossa proposta é sempre trazer um convidado que também pense fora da caixa e faça você ter algum tipo de insight, algum tipo de ideia. E dependente da área que você trabalhe, que você atue, você consiga pegar algum tipo de essa informação e consiga trazer para o seu mundo. Então, esse é o nosso maior objetivo. Hoje nós estamos aqui com o Giliardi, especialista em gestão de tráfego, e vai trazer um pouco mais desse mercado, mais um pouco mais dessa profissão que a tamanha importância que tem hoje em dia, principalmente tratando-se nessa questão desse boom que tivemos no digital. Exato. Então, a gente pede, Giliardi, se de repente o convidado, se ele tiver algum tipo de pensamento, algum tipo de mantra, algum tipo de coisa que impulsione, algum tipo de pensamento, você teria algum que te colocasse assim, que você, pô, eu acordo sempre, irmão, penso nisso daí pra poder... Cara, então, acho que no fim, qualquer frase motivacional que a gente use é algo estático que às vezes serve para que de certa forma nos impulsione. Mas algo que eu acredito muito é efetivamente na construção, de fato, né? E eu sempre digo, Hebreus 12:11, a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Porque de fato tudo que a gente quer se materializa na fé. E a existência o fato da gente caminhar em função daquilo que a gente acredita é o que vai fazer que aquelas coisas que pareciam ser inatingíveis lá atrás, elas se alcancem. Então, por mais que a gente esbarre em determinados processos, por mais que a gente tropece, se a gente persiste, se a gente acredita, as coisas elas vão acontecer, sabe? Sempre acontecem, cara. Bacana. E fala um pouco mais quem é o Gil, pra galera poder entender melhor. Então, o Gil hoje é um militar, né, cara? Mas um militar que hoje optou por ter uma segunda profissão, que é a gestão de tráfego. É um cara que já gerenciou mais de 27 milhões de reais para grandes empresas aí no mundo do e-commerce e que acredita demais nesse mercado. O meu foco hoje de trabalho todo é voltado para dentro do Google Ads, ou seja, no que consiste o meu trabalho? Fazer com que novos clientes, cheguem dentro da estrutura de trabalho de empresários ou de e-commerce. Então a gente faz um trabalho de lapidação da estrutura, a gente busca entender a jornada desse cliente, a gente busca entender que os clientes eles possuem necessidades, a gente busca mapear essa persona, entender como essa persona pensa em si e fazer esse alinhamento com a estrutura dos nossos clientes. Porque basicamente a gente diz hoje no que é baseado o trabalho de gestão de tráfego, beleza? O meu cliente ele tem numa ponta uma necessidade, ele precisa expor esse serviço para outras pessoas. Só que, de certa forma, se o negócio dele está surgindo hoje, o negócio dele ainda não possui uma visibilidade muito grande. Tá? Em função disso, como que eu faço para que o negócio dele tenha uma visibilidade significativa? A resposta para isso hoje é a internet. Mas simplesmente colocar um negócio na internet, pensar que novos clientes vão chegar todos os dias, é um pensamento errado. A gente precisa estruturar, a gente precisa entender quem está do outro lado e qual é a demanda da pessoa que está do outro lado. Porque, beleza, Gil, eu criei uma estrutura, eu tenho uma rede social, eu estou posicionado no Google, já que a sua especialidade é o Google Ads, mas as pessoas elas estão chegando dentro da minha área de retenção, que é a minha loja virtual, mas elas não estão ficando. Qual que é o próximo passo daí? Então, depois que você entende que existem diversos microfatores que fazem com que o cliente chegue da necessidade dele ao teu negócio e que o teu negócio fideliza aquele cliente, aí sim a gente fala de pontos que a gestão de tráfego ajuda. Então, o meu trabalho basicamente é trazer um cliente de um ponto A para um ponto B. O que é esse ponto B? É a loja do meu cliente, ou o estabelecimento físico dele, ou o estabelecimento digital, entende? Então, é nisso que consiste. Então, essa seria a definição básica da gestão de tráfego? Levar do ponto A para o ponto B? Exato, exato. Sempre que a gente define um objetivo e a gente sabe que para aquele objetivo macro que a gente tem definido, o objetivo é fazer com que pessoas cheguem até aquele estabelecimento, esse é o objetivo. Mas a gente sempre precisa pensar em duas situações específicas. Primeiro, como eu vou trazer essas pessoas? Então, se a gente tem um trânsito em si, se a gente fala de uma via movimentada, tudo que a gente tem ali é um trânsito, é uma rota pré-definida. Correto. Essa rota em si é a gestão de tráfego. Só que se não houver um direcionamento do lead até o momento que ele chegue na sua estrutura, se não houver um direcionamento, vamos dizer que as placas, elas basicamente vão direcionar o caminho. Carro, vira para cá.
vira para lá. É a mesma coisa eu dizer para o meu cliente, a direção é essa ou a direção é aquela. Só que quando o cliente ele chega no destino final, ele precisa entender efetivamente que aquele local que ele está chegando vai resolver todos os problemas que ele possui. Então a gestão de tráfego é isso. Ponto A para um ponto B com um objetivo definido. Essa é a gestão de tráfego. Bacana. E você é especialista em Google, correto? Exato. Quais os benefícios que o Google ele oferece hoje e por que o empreendedor deve investir no Google? Tá, aí a gente entra num ponto essencial, cara. Toda pessoa ela passa por diversos aspectos na jornada dela, do grande empresário ao pequeno empresário. Todo consumidor que está lá do outro lado sente uma necessidade por algo, ou seja, de um serviço que é urgente, como por exemplo a reforma de uma casa, a instalação de um ar-condicionado, qualquer outro serviço. Existem dois fatores no psicológico que trabalham, o desejo e a necessidade. Quando a gente fala de desejo, a gente tem o Facebook Ads como uma plataforma que pode exemplificar o que eu estou falando. É eu estar navegando ali nas redes sociais. Estou navegando no Facebook, beleza, estou vendo foto aqui, foto ali, foto ali. E aí chega uma determinada postagem que você vê assim, caramba, cara, eu estou precisando disso. Mas aí você vai olhar aquilo e vai falar assim, poxa, acho que esse não é o momento para comprar, não. Aí beleza, você vai sair. Você vai estar andando na rua, ou você está entrando dentro de um ônibus, você olha aquele anúncio de novo e você fala, caramba, cara, esse anúncio apareceu para mim de novo. Você vai pesquisar em outro canto, você vê aquele anúncio novamente. E aí a gente leva para uma coisa que o Google é fantástico, cara. A necessidade ela começa em função do desejo que é gerado. Então, se você está navegando nas redes sociais e você vê aquele anúncio batendo na tua tela toda hora, cara, é sinal de que o desejo ele passou a virar necessidade em função da forma que você vai agir dali para frente. E quando você chega no Google, que é a ferramenta de buscas mais utilizadas do mundo, e você pesquisa por algo, você precisa encontrar um empreendedor do outro lado. E aí você imagina o quanto de dinheiro um empresário que não está no Google está perdendo hoje. E aí entra aquela famosa frase, né, de quem não está na internet não está em campo nenhum, cara, porque de fato é isso. E aí eu simplesmente hoje eu chego para os meus clientes e falo, cara, a necessidade de vocês se posicionarem hoje no digital é tão vital que a partir do primeiro dia que vocês entrarem na internet e vocês sentirem a sensação do telefone de vocês tocando, é algo libertador, vocês vão dizer assim, funciona. E, cara, quando você fala a respeito de as redes sociais em si, Facebook, Instagram, enfim, outras redes sociais também, elas despertarem um desejo e a pessoa, enfim, ela buscar o Google para poder... O Google, hoje em dia, ele é uma grande fonte de pesquisa. Exato. A gente pode dizer que quando a pessoa ela vai buscar sobre alguma coisa no Google, ele se torna um lead mais quente, a pessoa que vai por ali, não um lead tão... Porque, assim, na jornada de consciência do consumidor, ele estava inconsciente de um problema, passou a estar consciente que tem um problema, aí ele começa a ver, caramba, tem um problema, aí já busca a solução, ele encontra a solução. A gente pode dizer, então, que o Google ele já está no final dessa jornada, porque ele estava inconsciente, passa a estar consciente do problema, consciente da solução, consciente da oferta. Poxa, quem é que vai me oferecer a oferta do problema que agora eu descobri que eu estou? Então, quando ele vai para o Google, ele já vai diretamente aquecido. A gente pode, então, dizer que o Google ele oferece um retorno, de repente, maior por conta disso? Em função, sim, cara, porque assim, a gente está levando em consideração hoje uma variável dentro do processo de tráfego. Então, que variável é essa? É nível de consciência. Só que aquele lead que ele chega dentro do teu estabelecimento virtual, ele ainda não passa a considerar você, empresário, como a solução do problema dele. Por quê? Pô, a persona, o que ela vai imaginar? Vamos lá, vamos falar que dentro da minha especialidade que hoje é e-commerce, que eu tenho uma loja de produto ortopédico. Então, eu vendo sapato dos mais variados, femininos e masculinos. Certo. Aquela pessoa ela tem uma dor específica. Então, vamos lá, o Facebook e as redes sociais aqueceram aquele lead para o momento que ele chegasse até dentro da estrutura que é o site. Só que a partir do momento em que ele chega dentro do seu site, vão existir diversas variáveis que vai fazer com que ele te considere a solução, como, por exemplo, preço. Outra variável, atendimento, suporte. Então, tudo isso é conjugado. Mas, de fato, a gente pode dizer que um lead
ele é mais aquecido em função da necessidade? Cara. E a partir do momento que você consegue trabalhar esse relacionamento com o teu cliente depois que ele chega dentro da tua estrutura, cara, você consegue aumentar o teu ticket, você consegue valorar o relacionamento com esse cliente, você consegue vender outros produtos similares com ele. Então, sim, cara, de fato é mais aquecido, mas só a gestão de tráfego hoje, só o Google em si, ele não vai resolver o problema do empresário. Por que eu digo isso para ti? Porque a gente nós lidamos com diversos clientes que a gente sempre imaginou que o problema fosse estar no tráfego. Vamos imaginar um cenário hipotético. Uma clínica que a gente atendia. A gente precisa movimentar a clínica com um número X de clientes, clínica nova. Então a gente conseguiu trazer para essa clínica 200 novos clientes todos os dias. 200 novos clientes todos os dias. No primeiro mês a gente fechou dentro da meta com 400 clientes ali para essa clínica. E foi a meta estabelecida, perfeito. Só que depois as metas elas foram aumentando e a gente verificou que o grande problema não estava na fonte de tráfego que estava trazendo os clientes para dentro do estabelecimento dela. Estava na retenção. Estava na retenção, estava no relacionamento com o cliente. Estava em pontos que os clientes perguntavam e que a atendente do outro lado começava a gaguejar. Então o que a gente resolveu fazer? Beleza, cara. A gente vai estabelecer contato com essa clínica e eu vou me fingir por um cliente oculto. E eu vou começar a perguntar, pô. A partir do momento que você enxerga uma fragilidade dentro do sistema, você verifica, opa, a variável tráfego foi sanada, não, o problema não está aqui, o problema está com o cliente em si. E aí você joga a demanda para ele explicando, sabe? Então o que a gente conseguiu perceber hoje é isso. O Google, ele resolve o problema dos empresários? Resolve. Mas a casa em si, que é o mais importante, ela precisa estar alinhada, ela precisa estar bem estruturada. E o que você fala que eu vi uma vez, assim, eu acho que faz uma ilustração muito clara e simples do que ocorre. O gestor, imagina que você tem uma loja e você queira que clientes, né, os clientes eles vão até essa loja, né, para eles poderem ir para poder comprar. Só que assim, o gestor de tráfego, a gestão de tráfego, ela vai fazer com que pegar esses clientes e levar até a sua loja. Só que, cara, ele chegou num ônibus, sei lá, alguma coisa, colocou todo mundo ali em frente à sua loja. Tua loja é feia. Já era. Tua loja tá fechada. Não tem um banner atrativo para convidar o cliente. Atrativo. Exato, cara. Aí o cara entrou na loja, não teve ninguém para poder atender. Foi mal atendido. Então, assim, o gestor de tráfego, a gestão de tráfego, ela cumpriu o papel, que foi o quê? Levar o cliente até ali. Agora, esse problema de gestão, às vezes, do negócio, exato, e tem muitas pessoas que, se eu estiver errado, você me corrija, mas tem muitos empresários que não conseguem mensurar isso. Aonde está o teu problema? Porque, a gestão de tráfego não está funcionando. Pô, não está funcionando, mas peraí. Eu levei tantos clientes para você. Como é que tá teu atendimento? Exato. Aí você levou o cliente pro WhatsApp, foi o mais difícil, conseguiu levar, gerou curiosidade, trouxe. Aí o cara mandou mensagem 10 horas da manhã. Foi respondido no outro dia. Aí quando respondeu aquela mensagem, já comprei em outro lugar. Aí gestão de tráfego não tá funcionando. Pô, o cliente não tava ali? Exato, estava. E aí a gente entra num ponto, cara. A maior fonte de receita não está em você trazer novos leads para dentro da estrutura. Está em você conseguir manter relacionamento com aqueles clientes que já estiveram contigo. Porque se ele teve necessidade em um determinado momento, possa ser que através das tuas ações, das tuas ofertas promocionais, do teu relacionamento com esse cliente, até num grupo de WhatsApp, mandando depoimentos de clientes, você consiga reconquistar esse cliente para a famosa recompra. E o grande problema é, a gente, às vezes, para quem entende da necessidade de ter um negócio no digital, no tanto que o nosso assunto não se tornou agora, basicamente, falar só de Google. Então, a gente vai ampliando para algo que é muito mais amplo, sabe? Então, a gente bate na questão de, beleza, eu tenho um cliente no ponto A, mas o mais importante, talvez, é o quanto eu consigo manter relacionamento com o cliente a partir do momento que ele descobre que a minha empresa resolve uma dor que ele tem. E boa parte das vezes a gente está preocupado com o seguinte, beleza, o cliente ele entrou dentro da minha loja, ele não teve interesse, aí entra aquela estatística do Google que eu repito milhões de vezes, 90% das vezes o usuário ele entra dentro da tua estrutura sem realizar nenhuma ação. Mas a pergunta depois disso é, que relacionamento você mantém com esse usuário para fidelizar ele com a tua loja, para mostrar que a tua loja é a solução para a vida dele em si, entende? Cara, um lead, ele vai ter diversas dúvidas depois que ele sai. Primeiro, credibilidade. Segundo, preço.
Terceiro, será que alguém já comprou com essa loja? E aí imagina o empresário do outro lado, sabendo disso, conseguir responder todas essas perguntas. E aqui eu digo para o empresário que está do outro lado, velho, quando aquele anúncio mágico aparece para você, quando você está andando na rua com alguém, você fala, poxa, eu queria viajar para tal canto. Isso não é mágica, cara. Isso não é mágica, o nome disso é inteligência artificial. A todo momento, quando você está conectado no seu celular, quando você configura o teu celular lá atrás, você aceita os termos do aparelho, você está falando com ele o seguinte, botei meu aparelho no bolso, qualquer coisa que você conversar, seu celular está captando, meu amigo. Qualquer coisa que você digitar no WhatsApp, essas informações elas viram fontes de dados binárias e o sistema está captando. Então, eu quero viajar para Cancún, para Santos. Cara, vai aparecer um anúncio para você. Por quê? Tem um gestor de tráfego do outro lado que entendeu o teu recado e vai mandar um anúncio para você. Pô, é isso, sabe? E assim, então essa parte de gestão de tráfego, ela se torna hoje em dia imprescindível para quem quer ter algum tipo de sucesso na. Imagino que, obviamente, quem tem um negócio, quem quer ter um negócio, queira ter lucro, porque nesse negócio, queira ter. Porque a gente não está falando de filantropia, quando você abre um negócio, você quer ter lucro sobre aquele negócio. Só que, se eu estiver errado, mais uma vez você me corrija, mas eu vejo a gestão de tráfego como uma ferramenta estratégica para você até economizar dinheiro. Por quê? Imagina quantos testes você vai ter que fazer para você poder, de repente, chegar numa determinada conclusão. O gestor de tráfego, como você, um cara experiente, que já rodou várias campanhas, já teve vários insights, e você já consegue, pega um determinado cliente, você olha, eu tô pensando em fazer isso, isso, isso. Pô, mas vamos lá, isso é o que você quer fazer, mas de repente se a gente traçar essa estratégia, pode ser melhor pro que você quer por conta disso, disso, disso. Caramba, sozinho, quanto tempo ele levaria para poder chegar até essa conclusão? Exato, cara, exato. E o que eu fui descobrindo com o tempo é que só o ato de apertar o botão para quem está ali através das fontes de tráfego, seja o Facebook ou o Google, não vai resolver o problema. Possa ser que a sua estrutura esteja arrumada do outro lado e isso aconteça de fato depois de você apertar o botão ali, possa ser, mas não é a realidade de boa parte dos empresários. A gente tem que lidar com o exato. A gente tem exceção que é os 20%, mas a gente tem os outros 80% que representam um grande fatia do mercado. Beleza. E aí entra no exemplo que você deu. Cara, eu estou passando na frente de uma loja. Esse banner é atrativo. A loja chama atenção. Tem alguém para me recepcionar bem. Porque se isso não acontece, e aí o usuário ele tem que imaginar isso agora dentro da loja virtual dele. Porque é o mesmo papel. O mesmo papel que uma loja física tem que ter, a loja virtual ela tem que ter também. A tua loja está cumprindo todos esses requisitos? Porque se não estiver cumprindo, eu descobri com o tempo, cara. Por muito tempo eu me questionava no seguinte, cara, eu estou fazendo do jeito certo, mas eu não consigo entregar resultado para os meus clientes. E entraram 3 fatores que eu considero primordiais. O primeiro, experiência. Segundo, tempo. E terceiro, saber que o problema, às vezes, não vai estar dentro da estrutura do gerenciador, e sim com o empresário. Depois que eu consegui entender isso, cara, parece aquele estalo divino, sabe? As paradas mudaram, cara, completamente. E eu recebia mensagens de clientes no meu WhatsApp falando assim, Gil, para as campanhas que hoje já deu pra gente, sabe? Cara, isso é maravilhoso, velho. Isso é maravilhoso. Não tem preço, mano. Não tem preço. Imagino. E assim, pelo que eu observo, hoje em dia, qualquer profissão, você não basta só você fazer o que você está habilitado para fazer, digamos, gestor de tráfego. Não é só o cara chegar e fazer as estratégias, fazer o cliente chegar até a loja. Eu acho que hoje em dia a coisa ela tá tão assim, tá tão complexa que você tem que não só fazer a sua função, mas também utilizar como um consultor praticamente de orientar o cliente a... Porque, por exemplo, você vai fazer a parte de gestão, mas teu site, entendeu? Teu site não tá rodando legal, cara. Teu site tá lento. Não, mas por quê? Isso vai influenciar também no teu resultado, porque você manda pra lá, o cara entra na página. A página demora não sei quanto tempo para poder carregar. Então, às vezes, acontece do cliente ele às vezes querer bater o pé com relação a alguma coisa, ou ele
escuta de boa e segue as orientações? Cara, boa parte das vezes acontece. É que nem você imaginar uma situação hipotética. Vamos lá, mudar totalmente do meu foco hoje, que é o e-commerce, mas para uma usabilidade que é dos usuários. É aquele cara que se formou numa especialidade específica. Ele fala assim, caraca, eu vou viver disso. Eu vou montar o meu negócio e, daqui a pouco eu tô fazendo uma renda X, Y, Z por mês. Só que esse cara, ele foi preparado pela faculdade para aprender a prestar o serviço. E ele vai adquirir experiência com o passar do tempo. Ele não vai ser um exímio profissional da noite para o dia. Mas, ao mesmo tempo, existe um detalhe que ele nunca trabalhou, que foi o seguinte: relacionamento com cliente, venda. E, às vezes, quando você chega para um cliente desse, que você traz essa realidade para ele, você tem dois tipos de cliente. O cliente que enxerga um tom de arrogância, que sabe o que está fazendo, e aquele cliente que vai olhar para você e falar, Gil, você está aqui comigo para me ajudar? Cara, eu vou te escutar. Sabe? Então a gente vai aprendendo muito, cara. Por isso que hoje eu, como empresário, na nossa agência em si, a gente propõe para o cliente um questionário de briefing. Porque eu quero entender quem está do outro lado age, como essa pessoa é efetivamente. Porque se de repente não gerar nenhuma conexão com o nosso negócio em si, não faz sentido. Aí você entende o seguinte, beleza, eu falei desse relacionamento com o cliente, mas tem o meu relacionamento como empresário com os meus clientes. Então isso é o inverso, sabe? Então como o Gil vai se portar com os clientes dele? Então eu já enxergo que existe essa dificuldade, então eu preciso fazer um filtro. Já chegaram um cliente, Gil, eu vou botar tantos mil na tua mão, você faz o trabalho acontecer. Eu falei, cara, não é assim, não. Não é assim, não. Não, eu não quero saber, não precisa me chamar. É tudo contigo agora. Eu falei, não, cara, eu não aceito, não. Aí tu olhava assim pro bagulho, tu falava, poxa, mas a certeza e a convicção de que tu tem, de que as coisas não vão funcionar num terreno desse é tão grande que tu fala assim, eu não quero dor de cabeça, eu quero evitar problema. Porque o que você carrega contigo é o teu nome, cara, é a tua credibilidade. E se você deixar de se vender por valores que ultrapassam aquilo que você construiu, as paradas elas não fazem sentido. Possa ser que a recompensa ela demore, mas ela vai chegar, sabe? E você tocou num ponto que é muito, muito legal com relação a essa parte de recusar algum tipo de trabalho, porque às vezes a gente chega assim e fala, mas como assim recusar? Já aconteceu contigo de você recusar algum tipo de trabalho que, não digo com relação à parte estrutural, mas que vá na sua agência, que vá em divergência com os seus valores pessoais, com alguma coisa que você pensa que você... Irmão, isso daí pode dar muito dinheiro, mas isso daí pra mim não é pra Já, mim. cara, diversas vezes. Deve vir Aí, propostas assim. Chega, cara, chega. Cliente de jogo do bicho, para venda de réplica, produto réplica. Acontece, cara, acontece. E aí, boa parte das vezes, você lidar com a sua ética. Se fica tentado pelas situações, fica. Mas se você simplesmente cegar e imaginar que o que vai resolver o teu problema é o dinheiro, na verdade o dinheiro resolve, né, cara? Mas se você pensar que é só isso, as coisas elas não vão acontecer. Eu acho que quando você se define num propósito tão grande que você diz, cara, o meu propósito de vida é esse, eu vou investir em mim, eu vou me capacitar para que as coisas aconteçam. Se não tiver que acontecer naquele momento, vai acontecer depois. Por isso que a gente tem um movimento desse criado, que é o que vocês estão fazendo. É trazer visibilidade, trazer voz para quem tem potencial efetivamente. Para quem pode ser luz para o mundo efetivamente. Sim. Então, quando você consegue conjugar essas coisas juntas, quando você consegue trazer essa realidade, e você vê que as pessoas elas param dentro das redes sociais para te ouvir, cara, você não precisa ter uma audiência gigante, você só precisa ter uma audiência fiel. São aqueles 50 seguidores que vão te seguir diante de cada postagem que você fizer, eles vão te olhar assim e falar, cara, o que esse cara falou faz sentido, vou compartilhar. E depois essa corrente pequenininha, cara, ela vai tomando uma impulsão tão grande que as coisas elas se tornam inimagináveis. Um grande player, ele não começou lá no alto. A gente não vê os trajetos e as quedas que qualquer empresário tem até chegar ao êxito, até chegar ao sucesso. Se você chegar para aquele cara e você perguntar, cara, pelo que você passou para chegar até onde você chegou hoje, foi sempre flores? Ele vai dizer para você, não, cara. Só que hoje as pessoas não querem saber desse lado ruim. Hoje elas só estão me vendo no bom e elas acham que a pessoa que está aqui hoje ela é fruto desses processos. Não, ela não foi fruto desses processos. Ela foi fruto daquilo que passou lá atrás, das provações. É isso que forja a gente.
Você acha que hoje a questão do imediatismo, ela atrapalha um pouco? Ah, total, cara, total, total. A gente tem tanto anseio, tanta pressa para fazer tantas coisas, né, cara? E uma coisa que eu descobri, cara, comigo, que a falta de foco e a falta de um processo definido é o que faz com que boa parte dos empresários não consiga êxito em algo. Beleza, o que é o foco? Eu estar direcionado para estudar Google Ads e eu querer aprender outras fontes de tráfego. Ao mesmo passo que o empresário ele tem algo definido para ele aprender, ele quer aprender outras coisas. E o propósito definido é o quê? Daqui a X tempo eu quero estar aqui. Às vezes a gente não cria metas, a gente não estabelece prazos para o que a gente quer alcançar. E às vezes esses prazos que deveriam ser curtos em função de um objetivo definido nosso, eles acabam se tornando longos, ou a gente acaba abandonando isso durante o processo. Então o que eu digo sempre para as pessoas, a gente precisa rascunhar aquilo que a gente considera ser importante para a nossa vida, cara. Isso é essencial. É você colocar no papel e você enxergar aquele papelzinho que você fez como uma definição, como um objetivo de vida. Beleza, plano estratégico. Daqui a 2 anos eu vou estar no canto tal. Possíveis objeções e possíveis bifurcações no caminho. O que são as bifurcações? É aquilo que vai te fazer voltar. Se isso acontecer, eu aceito regredir, mas eu aceito regredir porque eu entendo que isso aqui faz parte do processo. Beleza, vou voltar. E a caminhada continua. O grande problema do empresário aconteceu uma merda daqui até a jornada onde ele definiu, ele gela, porque ele não se planejou para aquilo. Entende? Então esse é o principal, cara, sempre. Então você julga sendo necessária uma das habilidades para o sucesso hoje no mercado, independente da área, a questão da adaptação, porque assim, você traçou uma estratégia, beleza, tem que ter um planejamento, traçou uma estratégia. Só que no meio desse caminho aconteceram algumas coisas. Então, assim, você não pode ser inflexível ao ponto de... Não, mas eu segui isso daqui, vou com isso até o final. Pô, você tá vendo que aquilo dali não tá dando certo. Então, acontece muito de você, de repente, essa questão de rever as estratégias. Sim, essa mesma aplicabilidade a gente traz para a gestão de tráfego em si, né, cara? Que é algo que a gente enxerga que, eu tenho certeza que eu estou indo no melhor caminho, que eu criei as melhores estratégias, porque eu tive clientes parecidos. Mas cada negócio é um negócio. E se você não aceitar que aquela fonte de dados que te traz informação, ela está te falando, não, o caminho é diferente, e você insistir naquilo, você acaba errando. Então, para qualquer fluxo que a gente tem desenhado, a gente sempre tem que entender o seguinte: tivemos a captação de dados, que foram as informações colhidas, trouxemos aquilo para análise, e se a gente enxergar que existe alguma bifurcação, que a gente alinhe isso com o cliente. Meu amigo, houve um problema aqui. A gente vai precisar redesenhar. A gente vai precisar reestruturar isso de novo. Tem algum problema? Eu prefiro ser o mais claro possível contigo. Mas você disse que não tem experiência na área tal. A gente tem. Mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. No tanto que a gente leva essa questão do imediatismo que você mencionou. Tem clientes que pensam que, pelo simples fato da gente pegar uma gestão anterior de um outro gestor de tráfego, que as coisas elas vão acontecer de um dia para o outro. E às vezes não é dessa forma. E hoje o que eu encaro como principal com esses clientes? Primeiro, o briefing. É chamar esse cliente para conversar e falar, olha só, o que a gente está traçando é isso, isso e isso. O prazo para cumprir cada etapa é essa, essa e essa aqui. Qualquer dificuldade que você tem na comunicação, eu vou estar com suporte 24 horas para você. As outras agências não oferecem. A gente oferece porque a gente entende que esse relacionamento com o cliente ele é importante, ele é benéfico. Então, olha todos os pontos que a gente trouxe para dentro da nossa estrutura para entender que esse ponto que você mencionou, ele vai acontecer. Mas a gente está se blindando nesse relacionamento com o cliente que a gente está construindo, entende? E, Gil, você hoje, com relação ao e-commerce, a gente sempre escuta muitas informações, enfim, cada hora alguém fala alguma coisa diferente, mas você que é especialista nessa área, gerou mais de 27 milhões de reais em vendas para grandes players do mercado. Você vê como essa questão do e-commerce está em uma crescente, está numa decrescente? Como é que está esse mercado? Cara, eu acho que o mercado ele vinha se mantendo instável até antes da pandemia, né? Depois que houve essa reinserção no mercado, eu acredito que a pandemia ela trouxe pontos benéficos e alguns retrocessos.
Um desses pontos benéficos foi que as pessoas começaram a enxergar a internet como um meio principal de utilização para a aquisição de um produto ou de um serviço específico. E em função disso, os e-commerces hoje, as grandes empresas que estão na internet, elas têm se tornado um ponto de conexão com esse cliente. Então, hoje, o ponto, entender que eu tenho e-commerce em si, que eu tenho diversos clientes que talvez não queiram ir numa loja física e precisem de algo, é muito grande, cara. E enxergar, beleza, qual modelo você trabalha mais hoje, Gil? Hoje eu trabalho com o modelo que a gente chama de dropshipping. O que é o dropshipping? É um modelo trabalhado quando a gente não tem o estoque efetivamente. Então, o cliente... E aí as pessoas me perguntam, Gil, você não tem estoque, mas o cliente ele compra de você? O cliente, quando ele chega na tua loja, que ele vê que o produto vai demorar 15 dias para ser entregue, ele compra de você isso? Compra, cara. Porque o principal dentro dessa construção a gente já criou, que é o relacionamento com o cliente. A gente não se preocupa só em vender. Então, na nossa loja, a gente vai ter uma loja que ela vai ser moldada e lapidada estudando os grandes e-commerces. Muitas das vezes, cara, assim, mudando um pouquinho o assunto para a gente chegar no mesmo propósito no final. Eu vejo as pessoas perguntando, Gil, eu montei minha loja de drop, não deu certo, isso é mentira, cara, não funciona. O cliente, quando ele chega no suporte comigo, ele fala assim, cara, mais 20 dias para receber minha mercadoria, eu não vou esperar isso não. Só que o principal será que você levou o desejo ao seu cliente para ele entender que aquele produto em si precisa fazer parte da vida dele? Entende? E aí a gente entra no seguinte, o que eu falava para os meus alunos e para os meus mentorados, eu falo hoje, cara, quando você for estruturar a sua loja, observe como os grandes e-commerces estão postados. É simples, cara. Eles investiram milhões em dados, eles têm ferramentas analíticas, então eles sabem exatamente onde cada ponto tem que estar para construir credibilidade no usuário. Modelem. Copiar, modelar não é copiar, efetivamente. E depois que alguns tiveram essa visão de passar isso para a estrutura deles, de entender como funciona cada ponto ali dentro do e-commerce, eles começaram a vender. Nossa, Giliard, eu tô feliz, comecei a vender. Então, assim, de forma ampla e sintetizando, sim, cara, a questão da gente trabalhar com um modelo logístico dentro da minha especialidade hoje é um recado que a nossa geração está mudando. De que existe uma necessidade do outro lado e que a gente pode ser o facilitador disso, entende? E quando você fala essa questão, eu lembro de você observar o que os grandes players estão fazendo e assim, você, olha, se eles já seguiram por esse caminho, seguir por esse caminho é uma boa alternativa, né? Porque se eles já tiveram sucesso dessa maneira, inclusive tem uma história que o McDonald's gasta milhões para poder estudos tal, para poder, né, especialista. Aonde que a gente vai colocar um McDonald's? Aí, pum, instalaram um McDonald's. Passa-se um tempo, aí vem o Burger King. Se tem um McDonald's, posso botar um Burger King. Porque é o mesmo público. Exato, e muitas das vezes, se você observar, cara, é um do lado do outro. Um do lado do outro. Sempre dessa forma. Sempre dessa forma. Então, você observa que eles pegaram a experiência já de um concorrente e utilizaram a seu favor. Com relação a essa parte de observação, você acha que porque, assim, uma das grandes questões na gestão de tráfego é também, assim, a questão do criativo. Porque, às vezes, o criativo ele não tá impactando, ele não tá, né, convertendo, não é aquele criativo que tem uma copy legal, que tem uma headline legal, que é o título. Enfim, não tem um texto persuasivo que faça com que o cliente ele dê o clique, não tem aquela chamada para ação. Você acha que o criativo ele é uma das ferramentas principais na questão da gestão de tráfego? Então, cara, aí a gente amplia um pouquinho, porque eu acho que o criativo em si é resultado de outros processos. E o principal processo desse é quando eu chego para o empresário e pergunto para ele o seguinte, cara, você sabe quem é o teu público? E o cara me fala, porra, velho, eu montei um negócio, mas eu não sei pra quem eu vou vender. Quando ele me fala isso, mano, dá uma dor no coração. Se ele não sabe, pô. Cara, se ele não sabe, beleza, eu sou o gestor de tráfego que tá do outro lado, mas uma das pontes do que a gente faz é entender quem é o público-alvo efetivamente. É conseguir entender se esse público predominantemente é homem, se é predominante é mulher,
se esse público especificamente tem uma dor que a gente possa resolver. E depois que a gente tem isso mapeado, quando a gente transpõe isso para o criativo, o problema está resolvido. E assim, uma das coisas que eu falo muito para os meus clientes, quer captar toda a informação do mundo sobre algo especificamente, ele, pô, eu quero, Gil, me ajuda. Ajuda. Você tem concorrente? Ele fala para mim, tenho. Dá uma olhada nos criativos. Não, nem dá uma olhada nos criativos. Vai no Reclame Aqui. Você quer pegar a verdade de um cliente? Pega esse cliente puto, mano. O cliente puto, ele vai chegar lá no Reclame Aqui e ele vai... Verdade. Tá. Problema resolvido. Cara, então eu falei assim, vai nos comentários do Instagram, do Facebook, mas a principal ferramenta que você vai utilizar é o Reclame Aqui. Porque quando você consegue mapear quais são as principais objeções do teu cliente, que é o cliente de um concorrente seu, e você traz essa realidade para o teu negócio, quando você monta um criativo, meu amigo, sacada. Você vai vender demais, cara. Você vai vender demais. Que sacada. Por quê? Você já, na verdade, aí você pega um cliente que é um lead que ele já veio machucado de um outro local. Exato. Então, assim, pô, é tudo igual. Aí você vem já respondendo aquela dúvida. De repente tá com aquela dúvida, mas será que... Aí você já veio respondendo isso no criativo. Pô, essa empresa parece ser diferente. E a pessoa que ainda não, né, o lead que ele ainda não consumiu nada daquele serviço, enfim, de outros concorrentes, mas que talvez ele tenha a mesma dúvida, de repente, a mesma dúvida com relação a... Mas será que vai acontecer isso? Exato. Então, a partir do momento que você faz esse estudo para poder gerar um criativo Tua comunicação se torna mais assertiva. Eu acho que isso daí... Então, assim, isso se aplica àquela questão de você... Se você tiver tanto tempo para você poder, né, fazer tal coisa, assim, faça um investimento maior na preparação. No planejamento. No planejamento. Para tudo, a gente diz que a parte operacional ali, cara, ela vai representar 20% mais de algo que você construiu, o planejamento estratégico, sabe? Inclusive, cara, eu sou muito fã de basquete. Então, gosto muito da história do Michael Jordan, Kobe Bryant, enfim, né, de algumas lendas do basquete. Mas não só esporte, não só basquete em si. Atletas em si, a gente vê lá o resultado. O cara, medalhista olímpico, o cara, porra, ganhou campeão mundial, enfim. Só que aquele ciclo ali, a medalha, enfim, né, o que ele ganhou, na verdade, é só a ponta, cara. É a ponta do iceberg. O que contou mesmo foi a parte da preparação. O Usain Bolt, ele fala, uma das frases, que ele treinou 4 anos, pra correr, tipo, menos de 10 segundos. Pois é, né? 4 anos. E tem gente que em 2 meses desiste. Exato, cara, exato. Então, você vê essa questão da preparação, um dos pilares mais fortes para ter sucesso numa campanha? Cara, aí vamos imaginar um negócio físico. Eu gosto de modelar, o meu trabalho de modelagem, ela sempre vai enxergar os grandes, para depois a gente ir descendo no processo de composição. A Mariazinha que montou a hamburgueria dela. E aí você enxerga o McDonald's. Será que ele colocou a empresa dele em qualquer local? Não. Será que a comunicação dele é para qualquer público? Não. Então houve um mapeamento dentro desse processo. O grande problema, e eu já errei nisso, cara, lá atrás. A gente já teve uma marca de maquiagem onde a gente não teve êxito, mas o Gil que estava lá atrás, dentro daquele processo, foi o Gil que aprendeu e o Gil que está aqui hoje. O Gil que gerenciou todo esse valor para todos esses clientes. E aí o que você enxerga com o tempo boa parte das vezes, a gente não se preocupa com o planejamento em si, de conseguir mapear todos esses pontos que a gente mencionou durante a nossa conversa aqui. E é isso que faz com que o empresário não tenha êxito. É isso que faz com que o criativo que ele lançou numa campanha não atinja um público de uma forma efetiva. Sabe? Porque a gente tem diversos fatores ligados, mas esses são os principais. Entende? Entendi. Gil, queria te agradecer aí pela sua participação. Cara, esse é um assunto assim de uma importância tão grande e assim, acho que todo mundo deveria entender um pouco, pelo menos o mínimo que seja, referente à importância da gestão de tráfego. Por quê? Como você bem mencionou, uma empresa que ela não está hoje em dia na internet, cara,
Exato. Não tem canto nenhum, Não né? tem canto nenhum. Plagiamos a frase do cara e trouxemos pra cá, realmente faz todo sentido do mundo, né, cara? Claro, com certeza. E ter pessoas que facilitem, porque na verdade você é um facilitador, né? A Uhum. sua profissão é um facilitador. Então, pessoas que facilitem esse processo, façam essa ponte entre o cliente e entre a compra, todo esse ciclo, ele Uhum. passa pelo gestor de tráfego. Então, Fácil. eu acho que tem uma importância muito grande essa sua profissão, tá? E, assim, mais uma vez te agradecer pela sua presença aqui. Espero que a gente possa, com certeza a gente vai ter muito mais oportunidades para poder Aí, falar sobre outras coisas, porque dá pra gente ficar falando aqui uma semana inteira. E obrigado aí, cara. tamo junto, cara. Demais. Alô? E, Gil, pra gente poder finalizar, fala aqui pra galera, as suas redes sociais, como é que a galera faz para poder te encontrar, aprender um pouco mais, já que você dá aula também, você tem mentoria, Isso, né? isso. Aí fala pra Bom, galera. as redes sociais é GiliardF42. O trabalho basicamente que a gente presta esse trabalho de orientação para e-commerces, grandes empresas, dando esse direcionamento, sabe? Toda empresa que um dia, que hoje é grande, um dia ela foi pequena. Então, às vezes, o que falta para esse empresário é a clareza de entender que existe um processo. Bom, mais uma vez, Tamo junto, gratidão, irmão. tá? Pessoal, esse foi mais um Strategy Cash, conteúdo para quem quer pensar fora da caixa ou quem pensa já fora da caixa e sempre trazendo convidados, entrevistados que tenham relevância, possam trazer algum tipo de conteúdo que vá fazer você pensar. Eles pensam fora da caixa e também você vai pensar fora da caixa, tá? Gerando insights, ideias, enfim, né? Para você poder estar saindo de onde você está para alçar voos maiores. Valeu? Foi.